Boa noite a todos que estão acompanhando aqui essa manifestação de apoio à candidatura de Guilherme Boulos e Luiz Erundina à Prefeitura de São Paulo. Essa manifestação, ela da articulação judaica de esquerda, um movimento de judeus de esquerda, e estamos hoje juntos com Judeus pela Democracia de São Paulo e outros que estão junto conosco para mostrar que existe um pensamento que quer pensar São Paulo e o Brasil de uma forma com justiça social, que aceite a liberdade e que respeite a liberdade de pensamento. Então, por isso, nós tomamos essa iniciativa, fizemos um abaixo-assinado, que hoje já está com mais de 250 assinaturas, apesar do tempo pequeno que nós tivemos, e estamos agora fazendo essa manifestação em público para que a nossa voz seja alcançada por todos e que a gente consiga fazer com que Guilherme Boulos alcance, chegue na Prefeitura de São Paulo, que São Paulo merece, o Brasil merece isso. Débora. Eu sou Débora Abraman, eu faço parte do coletivo e sou uma das fundadoras do coletivo Precisamos Falar sobre o Fascismo. Eu acho que o Bernardo já falou, né, muito bem. Só quero dizer que me considero judia, é um traço meu, ninguém vai dizer se eu sou judia ou não, ninguém vai me calar, e eu voto Boulos 50 porque eu sou judia, eu quero uma São Paulo igualitária, eu quero uma São Paulo que caminhe para a igualdade social e que está para o socialismo. Então, eu sou Boulos 50 e eu sou judia também. É um dos meus traços. E eu queria chamar agora Breno Altman. Boa noite a todos e a todas, aqueles que estão nos assistindo e a todos e a todas que estão nessa sala, nessa atividade importante. Agradeço em especial a Débora e ao Bernardo e saúdo vários amigos que vejo por aqui. Clara Ante, Débora Bloch, que eu não vejo há tantos anos, fomos colegas de escola. O que está em jogo em São Paulo é algo muito simples. É uma confrontação entre as forças mais reacionárias do país, a aliança entre os neoliberais e os neofascistas, contra as forças progressistas, a aliança daquelas forças de esquerda e centro-esquerda que querem mudar a cidade, o Estado e o país. É a principal batalha das eleições de 2020. De um lado está o que de pior o nosso país tem, do outro lado, o que de melhor o país construiu no mundo do trabalho, no mundo da cultura, em todos os setores da nossa sociedade. É uma confrontação decisiva e que também divide a comunidade judaica. Um setor expressivo da comunidade judaica, como já ocorreu em outras eleições, em particular quando Bolsonaro foi eleito, um setor da coletividade judaica, a direita sionista mais truculenta, faz serviço sujo a favor da candidatura de Bruno Covas. Empresta seu apoio ao bolsonarismo e à aliança entre o bolsonarismo e o neoliberalismo, da forma mais repelente possível, com mentiras, com ataques, com tentativas de calúnia e difamação contra a campanha de Guilherme Boulos e contra seus aliados. A direita sionista tem uma história de vínculo com o que existe de pior na humanidade, a começar pelos crimes coloniais do Estado de Israel. É natural que, portanto, dentro do Brasil, esses setores que envergonham os valores democráticos e humanistas do judaísmo, é natural que esses setores estejam, nesse momento, alinhados a Bruno Covas. É importante, portanto, iniciativas como a que se toma essa noite do manifesto, com mais de 200 judeus e judias apoiando o Guilherme Boulos, para demonstrar, não apenas para dentro da comunidade, mas também para toda a cidade de São Paulo, que há um setor da coletividade judaica que diz não ao neofascismo, que diz não ao neoliberalismo e que diz não à vertente sionista do neofascismo, encarnada por esses grupos judaicos de extrema-direita
que deveriam ter vergonha na cara de se utilizar do Holocausto, se utilizar da história judaica para defender as ideias mais reacionárias, as ideias mais inescrupulosas da história. Boa noite a todos e a todas. Rodrigo Veloso, é com você. Boa noite. Eu peço desculpas por ter que sair. Eu tenho um compromisso agora às 8 horas da noite. Fica um grande abraço a todos. A Vitória, Breno. Mandou bem. Rodrigo. Oi, gente, vocês estão conseguindo me ver? Tá. Acho que minha câmera tá ruim. Melhorou. Agora Boa noite. sim. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Veloso, sou da Articulação Judaica de Esquerda, um coletivo de judeus que tem gente do Rio, de São Paulo, e eu queria tomar alguns minutos para falar sobre a parcela LGBT dessa comunidade judaica também, que eu acho, da qual eu também faço parte. Eu sei que algumas outras pessoas aqui na nossa live também, mas eu queria dar uma palavrinha sobre isso. Nós, judeus, somos muito diversos. Nós temos, além de pensamentos de esquerda e de direita, temos várias identidades de gênero, orientação sexual, somos de vários territórios na cidade, e nós estamos com bolos e Erundina porque somos atravessados de todas essas identidades simultaneamente. Nós não estamos alheios aos problemas dos trabalhadores na cidade, nós sabemos das dificuldades do transporte, nós sabemos da dificuldade do saneamento básico, nós sabemos da dificuldade de um governo que seja transparente e responsável com relação às práticas terríveis de corrupção e patrimonialismo que existem no Brasil. Então a gente está com Boulos e Erundina, não porque eles têm uma posição A ou B sobre Israel, mas sobretudo porque nós somos brasileiros, porque nós somos judeus daqui, desse território, e o país que nós queremos transformar, o governo que nós queremos mais solidários, é o governo nessa eleição de São Paulo, é o governo da cidade de São Paulo, da maior cidade da América Latina. É na cidade de São Paulo que nós esperamos inverter uma maré de 5 anos de retrocesso que o país tem vivido, desde o golpe que derrubou a presidente Dilma, quando políticas ainda mais neoliberais foram implementadas, né, retirando direitos sociais e econômicos dos trabalhadores, achatando os salários, retrocessos em diversas áreas, inclusive para nós, a comunidade LGBT, que já é uma comunidade muito violentada. Então, somos judias e judeus com Boulos e Erundina na nossa diversidade, porque nós temos esperança que São Paulo vai ser o início de uma transformação para melhor no Brasil, uma transformação que dê maior dignidade à classe trabalhadora. Muito obrigado, Bernardo e Débora. Raquel, é com você. Raquel Ronick. Boa noite. Nós somos judeus e judias com bolos. E nós falamos isso num vídeo recentemente, numa iniciativa de um grupo, Judeus pela Democracia, do qual várias pessoas que estão aqui presentes também fazem parte, porque sentimos que era muito importante que a nossa voz fosse ouvida. A voz de judeus humanistas, humanitários, para quem judaísmo significa um compromisso profundo com a ideia da solidariedade com o outro, com a ideia da luta pela justiça social, pela ética. E nós sabemos que essa voz tem sido absolutamente massacrada no interior da comunidade judaica, que não permite a existência de uma pluralidade de vozes, que não permite que a gente possa afirmar que nós, judeus e judias, temos várias posições dentro do espectro político e que nos jogaram identificando a posição de judeus com o que existe de mais abjeto hoje na política brasileira, que é o fascismo, o militarismo, a elegia, a violência. Nós somos judeus e judias que defendem a paz, que defendem radicalmente a luta contra o racismo, entendendo que o antissemitismo é uma forma de racismo. E jamais confundimos
qualquer crítica eventual a posições no governo de Israel, governo que Israel elege e elegeu nesse momento, a qualquer posição relativa a antissemitismo. Acreditamos, sim, que isso é uma manobra. A manobra daqueles que querem nos fazer calar. A manobra daqueles que não querem deixar aparecer a multiplicidade de vozes. Jamais pensamos e jamais lançamos nossa voz como se fosse uma voz única. Mas não admitimos que outras vozes se coloquem como vozes únicas. Defendemos uma pluralidade que inclua um compromisso histórico de judeus e judias pela democracia, pela liberdade, contra a violência, contra o racismo e na luta contra a desigualdade. Muito obrigada. Gitman Vibranovski. Quem? Hein? Vocês estão aí? Que bom, que bom. Obrigado, Senhor. Uma plateia virtual, mas é uma plateia. Que bom que vocês não acreditaram que Marx morreu. Não, a verdade é que eu morri mesmo. Morri, mas não morri. Enfim, um pouco de dialética para começar. Mas o importante, então, que vocês não acreditaram, porque eu leio os jornais de vocês, eu leio o que vocês escrevem. Há mais de esse ano estão escrevendo o tempo todo. As ideias de Marx estão mortas, as ideias de... Vocês não se perguntam por que eles têm necessidade de escrever isso o tempo todo? Eu estou cansado disso. Por isso que eu pedi não, eu exigi voltar aqui, hoje apenas por alguns minutos, mas eu volto depois 1 hora completa. Eu exigi, porque lá no além eles têm umas regras. Eles te deixam ler, eles te deixam ver, mas eles não te deixam viajar. Eu protestei, claro, tive apoio. O Sócrates falou, uma vida sem viajar não faz sentido. O Buda o Buda meditou. Quem jejuou foi, eu sempre faço confusão. O Gandhi jejuou, o Buda meditou e os outros ficaram calados. Todo mundo morto nessa altura da vida. O que eles têm para perder? Mas é que eu tenho uma certa fama de agitador. Mas, enfim, para vocês verem como é importante protestar, eu protestei tanto, mesmo no além, que eles falaram, vai! Você tem alguns minutos para falar alguma coisa lá. E eu vim, e é importante que eu quero falar para vocês, nesse pouquíssimo tempo, sobre este livro que eu escrevi, O Capital. Foram 15 anos nas piores condições do Sorro. Eu via miséria na rua. E os críticos da época diziam, não, Marx escreve assim porque ele teve algum trauma. Claro que eu tive um trauma. As ruas de Londres me encheram de raiva, está tudo aqui no Capital. E os críticos de hoje falam assim, não, mas isso foi lá no século, há 200 anos atrás. Há 200 anos atrás? Hoje, quando eu vim para cá, reencarnado, eu vi na rua pessoas dormindo, famílias inteiras dormindo na rua. É isso que vocês chamam de progresso? Porque tem avião, carro, computador, fazem lives e pessoas dormindo na rua. O que é isso? Vocês sabem qual é o produto interno bruto do mundo? São trilhões de dólares. Com quem está esse dinheiro? Melhor, com quem não está. Há poucos anos atrás, 500 pessoas tinham a mesma riqueza da população mais pobre. E agora, essas pessoas são menos de 100 pessoas. Vocês não leram o que eu escrevi? Que o capitalismo ia trazer uma grande riqueza para o mundo e que essa riqueza ia ficar concentrada em cada vez menos mãos. Vocês não aprendem nada, não estudam nada, não fazem nada. Ah, claro, depois eu passei também por um bairro mais rico, claro. Tinha pessoas perfumadas, bem vestidas. De repente, uma sirene. O que foi? Um assalto. Um assalto. Tinha alguém tentando pegar a sua parte, ilegalmente, a sua parte do produto interno bruto de outra pessoa que havia tirado dele legalmente. Ah, capitalismo, esta merda toda. Bom, o importante é o seguinte, vocês têm que prestar atenção. Antes de ir embora, eu quero falar, nesse fim de semana, quem está no Rio, vai com
uma coisa fechou o nariz. E quem está em São Paulo vai comer um bolo, não vai querer uma covas, né? Companheiros, até a luta final! Tamo juntos! Bernardo. E agora eu vou chamar para o próximo bloco de falas o Maurício Korenschender, que faz parte da nossa articulação judaica de esquerda e vai dar aqui o seu recado. Também tem um blog, o Arte 220, que é muito bom. Boa noite a todos e todas. Todos me ouvem? Então, primeiro eu queria agradecer, né, essa escolha, essa confiança que os camaradas da Articulação Judaica de Esquerda depositaram em mim. E eu queria começar dizendo que eu sou judeu, eu sou negro, sou brasileiro, sou comunista e sou neto de um judeu polonês que sempre se preocupou com o próximo, com o outro. Meu avô perdeu 2 filhos e a esposa para o capitalismo na sua forma mais grotesca, nua e crua, o nazismo. Vivenciou a recente experiência até então da Revolução Russa, confirmando a ligação de muitos judeus com o comunismo, com a teoria prática que busca a emancipação da humanidade. Hoje, nós judeus de esquerda, críticos de Israel ou simplesmente apoiadores de figuras da esquerda, institucional ou não, somos chamados de capos. Mas por quem? Pelos herdeiros da direita, sempre odiosa. Essa direita que endurece o tom contra os críticos de Israel e afrouxa sendo conivente com um governo que busca seus signos no nazismo. Essa direita que repete hoje os seus erros do passado. E qual é a tática dessa direita, né? A tática dessa direita é simples e já foi desnudada e reconhecida por Noam Chomsky, a qual fiz referência em artigo sobre o uso oportunista do antissemitismo, escrito no início desse ano. Essa tática é a tática de acusar todo não-judeu crítico de Israel como sendo antissemita, e tentar desqualificar como não-judeu todo judeu que promove tais críticas, para assim acusá-lo também de antissemitismo. É o que fazem hoje conosco, judeus de esquerda que apoiam Boulos. Mas estamos aqui neste ato para mostrar que não recuaremos. Pelo contrário, nós nos arregimentamos, nos unimos e juntos nos fortalecemos. Sem deixar de lembrar que a direita judaica, ao promover tais ataques, quer esconder e não recordar que inúmeros judeus compuseram a linha de frente do movimento comunista e que foram os comunistas com muito sangue, muita luta e muitas vidas perdidas, perdoem o pleonasmo, os principais protagonistas da vitória sobre o nazismo, uma experiência de supremacismo branco em escala mundial. Sim, foi o Exército Vermelho da União Soviética, principal responsável pela vitória sobre o nazismo. Isso orgulha os comunistas, mas incomoda a direita que até hoje não engole essa derrota. E é em memória dessas pessoas, dessa luta, é a memória da família do meu avô, que perdeu para o nazismo, seus filhos, sua esposa, que eu não aceito essa peste de capo. Capos são vocês, que mesmo depois de tudo de ruim que a direita nos proporcionou, continuam a ela alinhados. Saindo um pouco desse passeio histórico mundial, retornando ao Brasil de 2020, reitero meu apoio à chapa Boulos e Erundina. Sou de esquerda, sou comunista, e em São Paulo sou Boulos. Que Boulos assuma a prefeitura paulistana e, se afastando de empresários, contribua não só para a melhoria da vida dos paulistanos, mas também para o amadurecimento da consciência da classe trabalhadora em São Paulo. Me chamo Maurício, um judeu, negro e comunista. Seguimos, camaradas. Muito obrigado, Maurício, pelas suas palavras super oportunas. Bernardo, desculpe te interromper, é porque faltou dar uma explicação que o que eu fiz, porque como a Débora me chamou como vítima, não era. É um pequeno trailer de uma peça que eu faço, que é o monólogo Marx Baixou em Mim, que é feito pelos militantes em cena. Obrigado, era só esse esclarecimento que ficou parecendo que era uma fala... Perfeito. E quem não teve ainda a oportunidade de ver,
as maravilhosas apresentações do Gitman e do grupo Militantes em Cena. É uma grande dica que eu recomendo, porque são maravilhosas e tem tudo a ver. Eu agora vou chamar a Clara Antes, que vai dar umas palavrinhas. A Clara Antes é uma guerreira militante do campo da esquerda, originalmente arquiteta. Ela é do Partido dos Trabalhadores e no Partido dos Trabalhadores ela também foi uma assistente pessoal do ex-presidente Lula e desempenhou um papel super importante que fez com que o presidente Lula seja o único presidente do Brasil que visitou Israel. Então, Clara, por favor. Olá, boa noite, todo mundo. Eu vou dar um oi para o Silvio, que quanto tempo que eu não te vejo, Silvio, bom te ver. E outro para a Débora, que eu sou tua fã, eu queria tanto uma vez na vida te encontrar. O encontro mais próximo com você está sendo esse hoje, né? Mas que bom ver vocês todos, todas. Bom, eu penso, eu sou do Grupo Judeus pela Democracia, que foi criado em São Paulo, um pouco antes do segundo turno de 2016, né, quando já tinha tido algumas boas mobilizações, no Ele Não, etc. Mas eu estou aqui porque me convidaram como Clara, mas porque no Judeus pela Democracia não fizemos um cômputo de quem vota em quem, mas obviamente que a maior parte se perfilaria pela democracia, né? Eu quero colocar aqui 2 pontos que me parecem importantes, que eu não vi pautados, a não ser por pinceladas, em vários dos vídeos malucos e não malucos que estão circulando por aí, como se a pauta da eleição de São Paulo fosse a questão de como tratar o Oriente Médio daí para frente. O que eu considero curioso, até ofensivo, é por que uma parte, algumas organizações, algumas figuras, algumas pessoas da comunidade judaica se sentem tão ofendidas quando uma pessoa, uma vez na vida, põe fogo na bandeira de Israel, e essa imagem é diariamente, durante anos, recolocada, e não se importa da bandeira de Israel ser carregada pelos bolsonaristas numa manifestação pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. Como? E outras tantas manifestações que foram realizadas por essa praga que nós estamos vivendo aqui no Brasil, antidemocrática, contra todos os direitos, inclusive sendo responsável por mais de 160 mil óbitos na questão da Covid, que teria ou que poderia morrer muita gente, não tem dúvida, mas não merecemos, o Brasil não merece ser esse campeão de óbitos no descuido com a pandemia. Então, o que eu me pergunto, por que 160 mil mortes não incomoda essa gente? Por que as bandeiras de Israel, sistematicamente colocadas em manifestações bolsonaristas, fascistas e similares, nunca incomodou essas pessoas? Não se deram o trabalho nem de fazer uma nota. Às vezes, sim, a CONIB tem que reconhecer, quando o Fernando era o presidente, teve vários momentos assim de comentar isso, mas não sempre, nem toda vez. Mas, de qualquer maneira, se manifestou. Agora, essa gente que está nos maltratando, vamos dizer, verbalmente, maltratando a esquerda, maltratando quem quer que se manifeste de forma diferente, querendo nos tirar o direito de ser judeus, de ser judia, de ser judeu,
Quem é que tem o direito de ser juiz e dizer que eu não sou judia? Ou qualquer um de nós, ou qualquer um de vocês. Então, eu acho que essa prepotência de se tornar, de achar que é proprietário vamos dizer, da identidade judaica de cada um ou de cada uma, essa questão de não se importar com o fascismo galopante, ações fascistas no Brasil, e, por último, não se importar o que esses últimos anos está sendo feito, já foi falado por vários aqui, o que está sendo feito com a condição de vida do povo, um povo que está doente, desempregado, sem direitos, com cada dia mais assim, exposto a todas as dificuldades. Agora, por exemplo, a gente já está sabendo que a pandemia vai ser nossa hóspede, vamos dizer, por quase mais um ano, até ter vacina, até não sei o quê. Então, como é que não se importa de essa autoridade, agora eu termino, chamado atualmente prefeito de São Paulo, não ter feito nenhum movimento para combater essas mortes, essa forma, né, de assassinato praticamente. É isso, eu acho que o adversário do Boulos, ele não merece ser reeleito em hipótese alguma por todos os motivos. Nem ele, nem o vice dele, que é homofóbico, que é misógino, que é machista e todo o resto. Então, eu vou parar porque sabe que isso aí deixa a gente bem nervosa. E, então, segundo turno, Boulos, 50. E na continuidade, só para concluir, eu acho que na continuidade, às vezes também, a gente também erra um pouco, né? Muito pouco, mas erra, que é de não fazer um esclarecimento, de não coordenar rodas de conversa com quem, pelo menos, é desavisado. Não vou dizer com quem é esse pessoal que está fazendo campanha contra os judeus democratas e de esquerda. Então, acho que a gente pode, no futuro, espero que o Boulos ganhe, a gente poder fazer algumas rodas de conversa e ajudar o Boulos, que não é nenhum antissemita, né? Ajudá-lo a lidar com as diversidades e com as diferentes opiniões dentro da cidade de São Paulo. Espero. Ótimo, Clara, super obrigado aí pelas tuas palavras também, super oportunas, e você lembrou muito bem a situação, né, de um vice, do perigo que São Paulo corre com esse vice, que ele é tão ruim, mas tão ruim, que a própria candidatura esconde ele, quer esconder ele, porque eles admitem o quanto que ele é ruim e perigoso. E agora eu vou passar a palavra para o Davi Winholtz, que nos traz também. Ele milita na área de direito de Israel, e as pessoas ligadas a direitos humanos, obviamente, estão muito preocupadas com a eleição em São Paulo. E o Davi também quer dar a sua palavra em atenção à questão dos direitos humanos. Davi, por favor. Boa noite, boa madrugada, aqui já são 1h30, quase da manhã. Meu nome é Davi Winholtz, sou brasileiro de São Paulo e sou pedagogo, terapeuta gestáltico e ativista pela paz. Em Israel, eu tenho uma ONG que faz um trabalho com crianças e jovens judeus e palestinos, e, por outro lado, faço parte da direção de um movimento político que se chama uma confederação de 2 estados, uma nação, e no momento abandonei o Meretz, que é o partido de esquerda, para me unir a um grupo de judeus e palestinos israelis, formando um novo partido que se chama Brit, de 50% de judeus, 50% de palestinos.
eu não tenho muito conhecimento de causa para poder tomar uma postura em relação ao Boulos, mas eu venho aqui muito preocupado, porque nos últimos 10 anos que eu vou ao Brasil dar palestras em universidades sobre o processo de paz, sobre educação para a paz, eu recebo uma reação totalmente fascista, anti-judaica, da direita da comunidade judaica do Brasil. Em Israel, eu sou taxado de traidor, e pela comunidade no Brasil, já faz 10 anos, eu sou taxado de antisionista e antissemita, e alguns ainda me taxaram pior que um nazista. E essa postura da comunidade judaica é uma postura totalmente anti-judaica. Eu venho de uma família religiosa, ortodoxa, e quem conhece um pouco o judaísmo religioso e o judaísmo de uma forma geral, sabe de 2 valores fundamentais. A primeira é 70 faces tem a Torá. Ou seja, nós temos um estatuto que nós podemos interpretar de 70 formas diferentes, e a mensagem é que o judaísmo é pluralista total. Ok? O diálogo entre essas 70 faces, nós encontramos no diálogo entre Beit Shammai e Beit Hillel, que são 2 casas ao mesmo tempo, que tinham uma postura Beit Hillel liberal, Beit Shammai muito mais conservadora, mas que eles dialogavam entre eles. Então, a minha mensagem para a comunidade judaica, que foi essa mensagem durante 10 anos, é que deixem de seguir e de assumir a postura exportada pelo nosso primeiro-ministro, Netanyahu Bibi, famoso Bibi, que criou um sistema fascista em Israel e exportou esse sistema fascista para parte das comunidades judaicas, e uma delas é a comunidade judaica do Brasil. Hoje em dia, em Israel, qualquer pessoa que fala em contra do governo é taxada de traidor. No Brasil, na comunidade judaica, qualquer pessoa que fala contra a política em Israel ou contra uma postura de direita, ela é considerada antissemita, camuflada com o antisionismo. Então, essa situação, por isso eu fortaleço a vocês, a esquerda judaica, de serem o shofar, de serem a voz de Beit Hillel, de serem a voz do liberalismo, de serem a voz do pluralismo, de serem a voz da democracia e de poder lutar contra essa postura ultra conservadora das comunidades judaicas no Brasil e em outros lugares que seguem essa postura em Israel. Acho que essa é a minha mensagem. E, de novo, a liberdade, a comunidade, a liberdade de cada um votar naquilo que ele realmente acredita, na ideologia que ele tem em suas veias, na ideologia que ele tem em suas ações, e o direito, e principalmente o direito ao diálogo. Em Israel, nós estamos também num conflito muito grande entre o que nós chamamos as várias tribos de Israel, desde a extrema-direita até a esquerda, e eu faço parte de um movimento que se chama 1000 Círculos de Escuta. Nós estamos criando nas ruas um processo que nós trazemos cadeiras e as pessoas sentam e dialogam sobre a sua postura, mas principalmente escutam a postura do outro. E é isso que eu exijo da comunidade judaica brasileira e de qualquer outra pessoa ou comunidade que se diga judaica, porque judaísmo é pluralismo, judaísmo é humanismo, e se nós vamos estudar a fundo a Torá, judaísmo é socialismo, e nós podemos entender porque Marx, ok, tem origens dentro que vem da nossa Torá. O comunismo está dentro da nossa Torá. Muito obrigado a vocês e espero que realmente haja uma
revolução dentro de São Paulo. Mostraram, né, que essa preocupação, essa situação tão perigosa, né, que existe no Brasil, ela também existe em Israel, e com muita alegria, né, com muita felicidade, que os judeus estão envolvidos em combater o fascismo em qualquer lugar onde ele se apresente. Agora eu vou convidar o Jonas e a Débora Bloch para fazerem a leitura aqui de um poema e nos brindar com isso. O Jonas e a Débora Bloch, pai e filha, são atores, atrizes super reconhecidos nacionalmente, né? E acho que dispensam até maiores apresentações, que só de mencionar o nome deles e essa beleza, né, de pai e filha traz assim brinda a gente com uma alegria também. Então, por favor. Jonas está sem microfone e sem vídeo. Quem começa? Minha voz apareceu? Apareceu. E o vídeo também. Vai você, pai. Há deficiências, tremores, soturnas retiradas. Há inimigos que em conflito nos vencestes. Não penseis que afinal ireis triunfar. Meu eu real ainda há de avançar, dominador, até que tudo esteja debaixo de meus pés. Ainda há de surgir como soldado da vitória final. Poetas futuros, atores, músicos por vir, surgi, pois deveis justificar-me. Deixa vosso encargo comprovar-me e definir-me. Espero de vós as coisas principais. Eu agora sei a palavra que salva a vida. Companheiros, para as barricadas da alma e do coração. Somente é verdadeiro aquele que destrói as pontes da retirada. Construir um trem é pouco se a canção rebelde não levanta os povos. Prosseguir cantando e assobiando. Basta de verdades baratas. Arrancai o mofo do coração. Para a rua, futuristas, atores e poetas. Lindo. Bem, posso ir? Eu vou ler um poema que eu acho que é do Brecht, que diz assim: os que lutam. Aqueles que lutam um dia. Desculpe, gente, eu preciso recusar aqui uma chamada. Aqueles que lutam um dia. Por isso, são muito bons. Aqueles que lutam muitos dias. E por isso são muito bons. Aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são imprescindíveis. E eu estou aqui hoje para dizer que eu considero Boulos imprescindível para o Brasil, imprescindível para uma cidade menos desigual, imprescindível para que a cidade de São Paulo tenha uma administração que trabalhe para todos e, portanto, mais justa. Eu não voto no Rio, eu voto no Rio, não voto em São Paulo, mas eu sou Boulos e Erundina. Obrigada, gente. Bom, eu faço eco ao ato falho da minha charada, Débora. Eu também voto não votando em São Paulo. Seu ato falho foi genial, assim. E também queria pedir desculpas às pessoas que eu apresentei anteriormente, o Breno, o Rodrigo, a minha apresentação extremamente informal, mas vocês têm
vocês inscrevem os nomes de vocês. Então, agora eu vou apresentar a Beatriz Gristen, e aí vou, então, já dizer que a gente está diante de uma mulher incrível, de uma das maiores cientistas do Brasil, de uma grande pesquisadora de HIV/AIDS, uma mulher que nos orgulha profundamente, porque está na vanguarda da pesquisa dessa vacina, né, que pode nos tirar todos desse genocídio absoluto, e que a gente pode até dizer que é uma mulher que enfrenta o negacionismo, mas eu seria até mais radical. Eu acho que você enfrenta esse fascismo mesmo de eleger vidas que devem ser viver e vidas morríveis, vidas vivíveis e vidas matáveis. Então, Beatriz, é com o maior orgulho que eu te apresento aqui. Muito obrigada, Débora. Estou super emocionada, muito mesmo. Boa noite a todas, todes e todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a esse convite da Articulação Judaica de Esquerda e dizer que eu me sinto muito honrada em participar, juntamente com outros setores progressistas da nossa comunidade judaica, desse ato em apoio à candidatura de Guilherme Boulos e Luiz Erundina à Prefeitura de São Paulo. Eu sou Boulos e Erundina em São Paulo, embora eu seja carioca e tenha que vivenciar essa nossa eleição horrorosa de 2020. O Brasil e o mundo vivem tempos difíceis, sombrios, em que a inocência é loucura, como escreveu Brecht. Há algo de profundamente errado na maneira como vivemos hoje. Nos últimos 40 anos, o neoliberalismo procurou naturalizar a obsessão pelo acúmulo de riqueza, o culto à mercantilização de todas as esferas da vida e a crescente desigualdade entre ricos e pobres. Uma parcela da sociedade parece ter esquecido do alerta que nos fez Primo Levi em suas memórias do Holocausto. Considera-se tanto mais civilizado um país, quanto mais sábias e eficientes são suas leis que impedem ao miserável ser miserável demais e ao poderoso ser poderoso demais. Um mundo ao avesso, nas palavras de Eduardo Galeano, nos adestra a ver o próximo como uma ameaça e não como uma promessa. Nos ensina a padecer a realidade ao invés de transformá-la, a esquecer o passado ao invés de escutá-lo e a aceitar o futuro ao invés de imaginá-lo. Estamos condenados a morrer de fome, de medo ou de tédio? Não, não estamos. E a candidatura de Boulos e Erundina representa uma candeia dentro da escuridão, anunciando a aurora de novos tempos. Em meio à distopia, Boulos e Erundina representam o renascimento da esperança. Aliás, outros ares já começam a soprar na América Latina, vindo da Bolívia e do Chile. Em um contexto marcado por posturas anticientíficas e negacionistas, eleger Boulos e Erundina contribuirá para fortalecer a ciência e a saúde pública no Brasil. Os países que desprezam a ciência estão condenados ao atraso e ao obscurantismo. E a candidatura liderada por Boulos representa a defesa da pesquisa e da autonomia científica, pois sabe que estas são questões centrais para qualquer país que almeja a soberania e o desenvolvimento em todas as suas dimensões. Boulos e Erundina concebem a saúde como um direito humano fundamental e não como mercadoria. O Brasil é um dos únicos países do mundo a contar com um sistema de saúde gratuito e universal, o nosso SUS, com extensa capilaridade em todas as regiões do país. Boulos e Erundina têm compromisso com os princípios e as diretrizes do SUS e trabalharão incansavelmente para fortalecer formato democrático, humanista e federalista do nosso sistema de saúde, que, apesar de atacado e subfinanciado, é uma conquista histórica do povo brasileiro. Além disso, Boulos e Erundina sabem que a tragédia urbana brasileira tem suas raízes em 5 séculos de formação da nossa sociedade. Sabem que uma cidade plural e inclusiva não cabe no figurino da cidade espetáculo, cidade mercadoria, cidade empresa e seus nexos socialmente excludentes.
Dotados de enorme sensibilidade social, Boulos e Erundina conhecem bem a realidade de São Paulo e de sua periferia, a realidade da juventude negra, das mulheres, dos nordestinos, dos imigrantes, das pessoas LGBTQI+. Para eles, os moradores e moradoras da periferia não são números, estatísticas, mas sim pessoas carregadas de sonhos e esperanças. Por fim, a candidatura Boulos e Erundina encarna a utopia e nos devolve a esperança de que um outro mundo é sim possível, um mundo mais justo, fraterno e solidário. Como escreveu nosso querido poeta Carlos Drummond de Andrade, as cidades podem vencer. Uma vitória em São Paulo, muito boa sorte, Boulos e Erundina. Nós vamos agora chamar aí, Raquel, vou te reapresentar. A Raquel Ronick precisa sair, porque ela é uma militante, aí está na coordenação da campanha do Boulos. E, enfim, Raquel, te apresentar como uma das maiores pensadoras das cidades do Brasil não é pouco. Então, você pode falar aqui. Dá prazer de se reapresentar. Raquel está sem vídeo. Opa! Se reapresenta, Raquel. Oi, desculpa, gente, tive um problema de conexão aqui, estava correndo para tentar uma conexão em outro lugar. Desculpa. Eu queria apenas, rapidamente aqui também, não me apresentei, eu sou arquiteta, urbanista, sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e já tive vários cargos públicos na cidade, no país. Tive a honra de participar do governo Lula no Ministério das Cidades, tive a honra de participar do governo Erundina quando ela foi prefeita e fui relatora da ONU para o Direito à Moradia Adequada durante 6 anos. Mas eu queria aqui, antes de sair, deixar registrada uma posição que eu acho muito importante, que é a posição da campanha Boulos. Em primeiro lugar, dizer que faz parte da campanha Boulos uma multiplicidade de credos religiosos e que não tem nenhuma, mas nenhuma vedação ou qualquer posição crítica em relação a qualquer posição religiosa e qualquer posição em relação à religião que uma comunidade deve professar. Em segundo lugar, também, em nome da campanha, dizer que Guilherme Boulos e Luiz Erundina defendem o diálogo democrático, a escuta, e acreditam que só o diálogo democrático e a escuta, com todos os povos, com todas as tribos, com todas as crenças, vai criar a possibilidade real de um esforço conjunto para a superação dos gravíssimos problemas e questões que nós temos na cidade de São Paulo. Que, nesse momento, o compromisso maior que espera de todos os paulistanos e as paulistanas, de todos os credos, no apoio a essa campanha e a essa gestão, é o compromisso com a luta contra a desigualdade, com a solidariedade e a possibilidade de enfrentarmos juntos a gravíssima situação e a gravíssima crise que nós estamos enfrentando aqui. Então, acho que, nesse sentido, o recado é um recado pelo diálogo, é um recado de abertura de conversa, é um recado pela importância e centralidade. E reafirmando para todos aqui, o que está em jogo nesse momento é uma política para a cidade de São Paulo e para o nosso país. Muito obrigada.
Eita, mulheres potentes, hein? Vou chamar outra mulher super potente aqui. Malvina Tuchman. Ela é pedagoga, ela foi reitora da UERJ, ela é do Instituto Anísio Teixeira, e uma mulher aí que está na linha de frente da resistência da questão da educação, tão central nesse momento do nosso país. Malvina, com você. Muito obrigada, Débora. Boa noite a todas as pessoas. É uma honra fazer parte desse grupo e complementando, basta apenas dizer Malvina Tuchman é professora, isso já me satisfaz e me honra muito, mas eu quero complementar um pouquinho dizendo, sou uma professora de esquerda, sou judia, sou carioca nesse momento, adoro o Rio de Janeiro, nesse momento gostaria de ser paulista ou de estar morando em São Paulo, mas, enfim, sou carioca brasileira do mundo, não é? E sou uma educadora. E eu gostaria de fazer um recorte nesse momento e falar brevemente sobre a questão da educação e a proposta do Boulos e da Erundina em relação à educação, que eu acredito que é o que muitos, a maior parte dos educadores, educadoras, dos profissionais da educação desejam. Né? Eu sempre fui professora de escola pública, tanto da educação básica como agora na universidade. Eu sou da Unirio, Débora, é parecido, né? Mas somos co-irmãs, sou da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Né? E trabalho especialmente com formação de professores e uma perspectiva emancipatória de educação. E dentre as minhas principais referências de trabalho, de estudo, as minhas grandes referências, os meus grandes diálogos, estão com Paulo Freire e Anísio Teixeira. Por que eu digo isso? Porque ao ler com muita atenção, com muito cuidado, o programa do Boulos e da Erundina para a educação, está claro que os fundamentos e as propostas do futuro governo que teremos para a Prefeitura de São Paulo se fundamentam justamente em quem, neste momento, é tão criticado, vilmente criticado, que é o nosso grande patrono Paulo Freire. Bem, mas então, ao ler com muita atenção, eu vou fazer aqui um depoimento, Bernardo, um depoimento de que eu gostaria de ter feito parte desse grupo de educadores, enfim, de profissionais que, junto com Boulos e com a Erundina, pensou a educação para a cidade de São Paulo. E eu digo isso porque eu acredito nesse plano. Esse plano, sem dúvida, irá se materializar, porque Boulos e Erundina serão eleitos. Né? E, como eu falei anteriormente, eu acredito, mas grande parte dos profissionais da educação, neste momento, acredito, e é para eles também, e para elas, que eu gostaria de me dirigir, para todos e todas, mas especialmente para os nossos pares. Né? Então, eles propõem transformar a cidade de São Paulo numa cidade educadora. Nossa, eu quero que o Rio de Janeiro, eu quero que todas as cidades do Brasil sejam cidades educadoras, né? Que haja um investimento forte nas escolas públicas de qualidade social, a valorização dos profissionais de educação, a garantia da gestão democrática, que ela possa efetivamente se concretizar, se materializar nas escolas. E eles demonstram no seu plano como um todo, mas especialmente na educação, eles demonstram que acreditam no professor e na professora.
e mais ainda, eles acreditam no grande potencial das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, independente, né, de religião, de raça, de credo, enfim, acreditam nas pessoas, e isso é fundante. E, tentando concluir nesta linha, eu queria retomar quem está sendo, pela direita, né, vilmente colocado ao lado, né, com tantos projetos absurdos, como aquele absurdo, a escola sem partido, na verdade, a escola de um partido só, e nós sabemos qual é. Mas eu quero chamar para a nossa conversa, mesmo não sendo um judeu, eu quero chamar, mas nós não estamos só falando de judeus e de judias, nós estamos falando de gente, de homens e de mulheres, né? Enfim, eu quero convidar Paulo Freire. E Paulo Freire diz o seguinte: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é simplesmente uma espera. E não é isso que se deseja, né? Esperançar, segundo Paulo Freire, é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Eu acho que é isso que este grupo e tantos outros grupos estão, apesar das grandes adversidades por que passa o nosso país, nós não desistimos, porque nós conjugamos o verbo esperançar. E aí, tomando emprestado esse pensamento do nosso patrono da educação, eu concluo afirmando: esperançar, especialmente nesse triste momento político e outros, a pandemia, sem dúvida, mas especialmente, né, nesse triste momento político que nós estamos vivendo no nosso país, esperançar é eleger para prefeito e vice-prefeita da cidade de São Paulo Boulos e Erundina. É recuperar o Brasil, é recuperar a esperança. Nós vamos virar. E aí vamos votar em 50, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, e nós estamos todos com uma vibração muito positiva, e salve Boulos e Erundina, todo o meu respeito e admiração por essa grande dupla de brasileiros e brasileiras. Muito obrigada. É isso, Malvina. Somos pela educação pública de qualidade nas universidades pelo Brasil. Não é isso? Exatamente, Débora. Muito obrigada, Débora. Obrigada. Bernardo. Obrigado, Malvina. Eu vou chamar a Soraya para... aliás, desculpa, Débora, uma falhazinha. Agora a gente vai dar a palavra para o Silvio Tendler. Dá o seu recadinho. Para o homem que, né, sem ele, o que seria da nossa memória? Com muito orgulho, com muito prazer de ter o Silvio Tendler aqui conosco, como sempre um guerreiro que não falta a luta. Construir minha memória com você, Silvio. Que bom, Débora. Muito obrigado a todos. É bom estar nessa sala aqui com vocês todos juntos. Muitos amigos, muitas amigas em comum. É bom saber que nós estamos lutando juntos e que nós estamos do lado bom da história. Então, eu tenho muito orgulho de estar nessa sala aqui agora, reencontrando com todos esses amigos, todas essas amigas, sabendo que a nossa luta vai ser vitoriosa e que nós estamos na corrente em direção, que ruma em direção ao progresso, à democracia, às melhores condições de vida de todos, que nós juntos estamos construindo a utopia. Então, eu quero agradecer o convite de vocês de estar aqui agora, eu que agradeço, fico muito emocionado e ter a certeza de que a gente está no lado certo
na luta certa, no momento certo. Eu acredito profundamente na virada de São Paulo. A diferença hoje, pelas pesquisas oficiais, nos aproximam muito do qual nós estamos chegando lá. Ainda tem um número bom de indecisos que podem já não serem tão indecisos assim, não estão revelando voto, mas que virão conosco, e nós faremos uma cidade mais humana para vivermos num mundo mais humano. Muito obrigado a todos e vamos juntos, e domingo a gente vira esse jogo. Beijo grande, beijo em todos. Valeu, Silvio, super obrigado. Agora eu vou chamar a Soraya para dar um outro brilho aqui também na nossa manifestação. Soraya Ravenli, grande artista. Vou pegar o gancho das esperanças, que foram o tom de esperança, né, que o Silvio e a Malvina deram para cantar. Uma música da Hannah Senes, poetisa que foi fuzilada numa missão de tentativa de libertação de judeus húngaros. E essa música ela diz assim: meu Deus, que nunca acabe a areia do mar, o barulho das águas, o brilho do céu e a oração das pessoas. Eli, Eli, שלא ייגמר לעולם, החול וחיים, חישרוך של המים, ברק השמיים, תפילת האדם, החול וחיים, חישרוך של המים, ברק השמיים, תפילת É isso. Muito lindo. Obrigado. Eu vou ter que sair, mas é uma honra estar aqui com vocês. E estou no Vira-Voto a todo momento no Instagram, com quem eu encontro nessa reta final. Para que essa onda chegue no Rio, né? Que ele vença e que, por fim, essa onda também bata e deságue essa água aqui no Rio de Janeiro. Beijo para todos. Super obrigado. Oi. A gente queria chamar agora Grazi Cohen, LGBT, do PSOL de São Paulo e do coletivo Rua. Grazi, presente. Teve um problema de áudio. Teve um problema de áudio. Vai lá, Bernardo. Tá. Bom, depois a gente chama de novo a Grazi para dar a palavra dela. Eu agora, então, vou convidar, seguindo no viés artístico aqui da nossa manifestação, o Jaques, a Paula e a Dora Morelenbaum, que vão nos brindar agora com o talento maravilhoso que todos já conhecem tão bem e que vai nos trazer também muita alegria. Jaques, manda ver. Oi. Olá, todo mundo. Boa noite. Estamos aqui
sonhando em um dia ter um Boulos e uma Erundina para poder votar, né? Aqui no Rio, né? Está no Rio. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a pirâmide, a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi. Da dura poesia preta de cores, verdades, elegância discreta de tudo. Ainda não havia para mim a tua mais completa tradição. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a pirâmide e a Avenida onde eu te encarei frente a frente, não via teu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que não precisa achar feito, não é espelho. E a mente apavora que ainda não é mesmo velho, que não era antes quando não somos mutantes. E fosse um difícil começo, eu faço que merece. Quem não são infelicidades, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso, 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 avesso do povo oprimido nas vilas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo sujeitas poetas de campos e espaços, as oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panamérica de África, subtópicas no mundo do samba, é mais possível que não de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garupa. E os novos baianos que podem curtir numa boa. Eu queria agradecer especialmente aqui a Dora, que ela já é habituê aqui do nosso coletivo Precisamos Falar sobre o Fascismo. E que nesse momento, né, Dora, combater o fascismo é votar 50, né? Exatamente. Isso aí. 50 domingo, todos nós. Obrigada, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado mesmo, valeu, Jacques, Paula, Dorinha, beijos, valeu demais. Olha só, eu não sei se a Grazi vai poder já dar a palavrinha dela. Não sei, Grazi, pode dar uma palavrinha, entrar um pouquinho aqui. Se ainda tiver com problema técnico, a gente vai chamar então o Sérgio Storti, para dar aqui uma palavra conosco. O Sérgio também é militante no campo judaico e não judaico, na área de direitos humanos, e um batalhador da esquerda. Tem umas palavrinhas, né, muito oportunas agora para nós virarmos isso daí. Bernardo, vai, Sérgio. Deixa eu só... Você falou da Grazi, ela mandou para a gente uma fala dela, ela não está conseguindo ler. Se o Rodrigo não leu, eu posso ler depois do Sérgio. Show. Sérgio, vai lá. Obrigado, Bernardo.
Eu estou muito honrado de estar aqui com a AGE nesse evento, muito feliz de ter participado dessa organização. E eu queria só dizer o seguinte, que eu acho que a gente precisa ver o que está acontecendo em São Paulo, essa contenda de bolos com Covas, como parte de um movimento global em que o campo progressista começa a se rearticular. E ontem eu li um artigo sobre o último livro da Naomi Klein, que se chama Os Anos de Reparação, preconizando um novo tempo que já está se sinalizando e que começa a tomar forma na Internacional Progressista, organizada com a liderança do Bernie Sanders. Ou seja, essa nossa contenda na comunidade judaica, esse embate entre a esquerda e a direita da comunidade judaica fazem parte desse movimento mais amplo. E que eu acho que é importante que a gente, ao conversar com as pessoas, com os eleitores e tal, chame a atenção para esse esperançar que está acontecendo não só em São Paulo, está acontecendo no mundo inteiro. E vencer em São Paulo significa uma vitória para todo esse movimento em nível global. Era só isso. Muito obrigado, gente. Valeu, Sérgio, obrigado. E quem quiser um pouquinho mais também da opinião do Sérgio, hoje mesmo saiu publicado um artigo dele brilhante, que expressa tudo isso que a gente... Brasil 247. É só dar uma lidinha que vocês vão entender. Então, Maurício, você vai ler a falação da Grazi? Posso ler. Se o Rodrigo não quiser, eu leio. Então vou. Queridos, abre aspas, queridos, estou aqui como jovem, lésbica, judia e militante do RUA, Juventude Anticapitalista e do PSOL. É uma honra enorme participar de uma virada tão expressiva e com tanta força que temos da comunidade judaica, com nossos princípios e valores. Seguimos. Muito obrigado, vocês são incríveis. Tá ótimo, legal, tá dado o recado, o sentido principal, e vou passar então para o Rodrigo, que vai fazer uma leitura sucinta do nosso manifesto, né? Obrigado, Bernardo. Já apontando para o encerramento. Ótimo. Nosso manifesto é um manifesto curto, então não vai ser uma grande falação. Estamos a poucos dias da eleição para a prefeitura na cidade de São Paulo, a maior e mais importante do Brasil. Nós, da Articulação Judaica de Esquerda, Coletivo Judaico e demais signatários desse manifesto, declaramos o apoio à candidatura de Boulos e Erundina pelo PSOL e os demais partidos com eles coligados. Essa chapa representa o anseio de todos os brasileiros que lutam por uma sociedade justa, inclusiva e que respeite as diferenças e os direitos humanos. Na qualidade de irmãos dos povos brasileiros, dos povos de Israel e da Palestina, defendemos o direito à autodeterminação de ambos os povos. A comunidade judaica é plural e, felizmente, não tem um pensamento único. O nosso é o da paz entre os povos com justiça social. Há quem pense diferente, mas esses setores não têm legitimidade para falar em nosso nome. O Brasil todo hoje é Guilherme Boulos e Luiz Erundina. Nós, judeus, somos Guilherme Boulos e Luiz Erundina. Esse manifesto foi apoiado por mais de 250 pessoas até o momento e continua aberto, recebendo adesões. Parabéns para todos nós, né? Que esse é um manifesto que conseguimos fazer muito rapidamente, em cima da hora, e a adesão é grande. E eu aproveito para caminhar para o encerramento, né, dessa manifestação, agradecendo muito a presença de todos que estão aqui, né, outros que também colaboraram muito pelos bastidores para que a gente pudesse dar o nosso recado, que é o recado
de uma grande parte da comunidade judaica do Brasil, do Rio de Janeiro e de São Paulo, Guilherme Boulos e Luísa Erundina, como a melhor, inquestionável candidatura que vai fazer avançar os direitos humanos, as grandes questões que hoje a nossa população. Mais uma vez, com a participação de todos, a gente encerra e não nos veremos no domingo, mas estaremos todos juntos mentalmente domingo para fazer essa virada. O Brasil merece. É a vitória. Seguimos, camaradas. Hasta la vitória sempre. Seguimos juntos. Estamos juntos. Esperança sempre. Boulos e Erundina. Sempre juntos, vamos lá. Vamos lá. Domingo 50, Boulos e Erundina.